Olá, eu sou o William Rigon, sou o diretor comercial e marketing da Urban Systems e também o especialista responsável pelo Ranking Connected Smart Cities. Esse ano, como vocês podem ver, nós não estamos lá no stand do Connected Smart Cities justamente porque estamos numa edição 100% digital. Mas para não deixar de atender vocês e porque não estamos nesse stand, eu vim aqui na Urban Systems gravar esse vídeo para explicar um pouco mais sobre o Ranking Connected Smart Cities. Como vocês sabem, é a 6ª edição desse estudo. Então, nós começamos lá em 2014 a estudar isso, em 2013 a estudar e lançar a primeira edição em 2014. Estamos aqui em 2020 com a 6ª edição. O que o ranking tem de diferente dessa edição para a edição anterior? Na verdade, muito pouco, né? A gente teve uma atualização de dados, então se você lembrar o histórico do estudo do Ranking Connected Smart Cities, nós temos uma pesquisa que ela sofre alterações e evoluções muito mais, porque ele é uma plataforma inteligente e criam-se ou descobrem-se ou se torna possível medir novos indicadores, mas também porque a gente tem que ser transparente e colaborativo. E como a gente está sempre conversando com os especialistas dos 11 eixos temáticos ou de outros indicadores, a gente sempre evolui em relação uma edição à outra, em relação aos 70 indicadores que a gente considera. Um adendo, já no ano passado a gente considerou 6 indicadores que eram, na verdade, reflexo, uma adaptação da ISO 37122, que foi lançado ano passado e já foi publicado agora pela ABNT no Brasil, também trazendo aí uma adaptação de pelo menos 6 indicadores que estão na ISO. A gente tem um texto lá no blog falando sobre a ISO 37122 e compara um pouco com o estágio atual das cidades brasileiras e o uso dela, então acessem lá no nosso blog, vai aparecer aqui embaixo o endereço do nosso blog. Mas o nosso objetivo aqui, na verdade, é falar sobre o Ranking Connected Smart Cities. De 2019 para 2020 não houve alteração de indicador, também não houve alteração de métrica, então estamos considerando os mesmos indicadores. Então, por que as cidades evoluíram, por que elas se mexeram no status, né? Uma subiu, uma desceu? Pela evolução dos indicadores delas, mas também pela evolução dos indicadores das cidades que estavam posicionadas próximas. Uma cidade em 8ª posição, por exemplo, pode ter sido no ano passado, pode ter sido ultrapassado, não porque ela não fez nada, pelo contrário, ela pode ter feito e melhorado os seus indicadores. Mas aquelas cidades que estavam depois, 9º, 10º lugar, podem, na verdade, ter feito ações que geraram um maior crescimento e uma maior melhora nos indicadores do Ranking Connected Smart Cities. Relembrando, o Ranking Connected Smart Cities ele é composto de 11 eixos temáticos. Mobilidade e acessibilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, empreendedorismo, educação, saúde, governança, economia, empreendedorismo, energia. Se eu esqueci algum, desculpem, a gente está aqui também no nosso site, os 11 eixos temáticos estão ali, às vezes eu confundo segurança, educação, saúde, mas são todos os serviços. São 11 eixos temáticos, 70 indicadores. Um indicador ele pode estar contemplado em mais de um eixo, porque, por exemplo, quando a gente pensa em ciclovia, a gente está falando de poluição, de mobilidade e de saúde, né? Quem usa a bicicleta ela tem uma qualidade de vida melhor. Então, ele pode ter sido concebido como um indicador para um dos eixos, mas como a gente está falando do Connected Smart Cities, a gente tem que entender que é uma coisa que a gente preza e argumenta junto com as prefeituras, de que esses eixos, na verdade, eles são conectados. Então, uma evolução, por exemplo, em educação, ou um investimento em educação, que resulta numa melhora do indicador de educação, pode ter um impacto no empreendedorismo e na economia. A mesma coisa com tecnologia, a mesma coisa com meio ambiente, a gente fala muito disso, né? Então, acesso de abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, que são indicadores que são próprios do Connected Smart Cities, no sentido de que não estão em pesquisas internacionais, é porque no Brasil a gente ainda não tem essas situações superadas. Então, a gente precisa, sim, trabalhar os 70 eixos, lembrando que o Connected Smart Cities e o seu ranking, eles não querem ser o único estudo de cidades inteligentes. Ele foi o primeiro estudo de cidades inteligentes no Brasil e foi a primeira vez que se levantou a bola de olhar indicadores para o conceito de cidades inteligentes. Mas é importantíssimo saber que existem outros trabalhos, outros projetos e que tudo serve para, na verdade, com um objetivo comum, que é tornar as cidades mais inteligentes. Com esse objetivo de tornar as cidades mais inteligentes, é que somos totalmente transparentes. Então, o que você tem acesso no Ranking Connected Smart Cities esse ano, além do estudo, que todo ano a gente publica um estudo completo, trazendo a metodologia, trazendo os principais resultados, as 100 melhores cidades nas posições, tanto do relatório principal, né, do Connected, são 70 indicadores,
quanto dos 11 eixos temáticos, 10 na verdade. Se você for lá dar uma lidinha no estudo completo, você vai ver que energia a gente está com dificuldades de coleta de dados que sejam palpáveis. Vou deixar essa discussão para depois, mas a ideia é que esses resultados, essas 100 cidades estão disponíveis lá no resultado completo, no estudo completo, e também as fontes de dados que nós utilizamos para coletar os indicadores, a data de coleta, e você tem um link também explicando também a metodologia e onde a gente coleta esses dados. Então confere lá, é um arquivo em PDF, é totalmente transparente e acessível. Onde está disponível esse ranking? No site do Connected Smart Cities e no site da Urban Systems, tá? Então www.urbansystems.com.br você encontra o nosso ranking para baixar. Mas não é só isso, esse ano a gente tem duas novidades sobre o Ranking Connected Smart Cities. A primeira novidade é que a gente está com uma plataforma digital de consulta das informações. Então, entrando nesses mesmos sites, você vai conseguir acessar a plataforma de consulta. Nele, no mapa, e a gente vai apresentar isso, provavelmente vocês estão vendo isso no dia 9, 10 ou depois, então a gente já apresentou o resultado do Ranking Connected Smart Cities no dia 8 de setembro de 2020, mas você pode acessar essa plataforma para ver a posição das cidades, para ver os indicadores daquela cidade e também fazer os filtros por região, por porte de cidade, por eixo temático, e a gente acrescentou ainda um filtro a mais que não tem no relatório do estado, né? Às vezes você quer comparar só e ver os resultados do seu estado, então na plataforma digital você também consegue conferir essas informações, mapinha para você fazer seleção, filtros laterais, é bem simples a navegabilidade. A gente tem também na apresentação do Connected Smart Cities um vídeo apresentando como fazer isso. Nesse mesmo site, então, nessa mesma plataforma de consulta, você vai ter também acesso às edições anteriores de 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, então 2015 a 2020, as 6 edições do ranking, para baixar lá o estudo também e comparar. Por que na plataforma a gente não coloca um comparativo de posições de um ano para outro? Isso é uma pergunta que vocês fariam provavelmente no instante. Quanto a minha cidade evoluiu ou não evoluiu? Por a gente mudar nas métricas, por mudar indicadores de um ano para o outro, a comparação em si das posições não é o objetivo do estudo, né? Lógico que como gestor público, como cidade, como cidadão mesmo, como classe social, como organização social, a gente quer que a nossa cidade melhore. Mas a gente tem que analisar do modelo correto, que é analisando as variações naqueles indicadores, junto com a prefeitura ou baixando os estudos também das edições anteriores. O objetivo do ranking aqui é muito importante deixar bem claro, porque a Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities, também onde a Urba é sócia, ela também sempre coloca isso de uma forma muito importante. O objetivo da plataforma Connected Smart Cities não é premiar cidades, é trazer a discussão de cidades inteligentes para o nosso público, para o setor, principalmente para os nossos gestores públicos, que são eles os primeiros responsáveis pelo desenvolvimento inteligente das nossas cidades. Não são os únicos. Nós, como cidadãos, as empresas, as indústrias, a academia, todos que nos envolvemos em alguma cidade, também somos responsáveis por torná-las mais inteligentes. Mas o objetivo realmente é gerar a discussão e trazer para a plataforma do Connected Smart Cities soluções, estratégias que podem ser seguidas, que podem ser utilizadas como exemplo, que podem despertar a oportunidade de uma inovação, de um empreendedorismo, de uma solução para a deficiência da sua cidade. Então, o ranking, na verdade, ele serve como um gerador de conteúdo para essa problemática e do primeiro diagnóstico para entender em que eixos que a cidade tem desenvolvimento ou não. É importante pegar de todo esse discurso também que os resultados e as análises e comparações devem ser feitas da forma correta. Ou seja, vamos comparar os municípios, comparar as cidades de acordo com os municípios daquela mesma região e do mesmo porte de cidade. Por que a gente fala isso? Porque uma solução para a cidade de São Paulo, por exemplo, de ciclovia, não necessariamente é a solução que vai solucionar o problema de trânsito ou de mobilidade de uma cidade menor, que as bicicletas provavelmente convivam de uma forma harmônica com o veículo na mesma rua. Ou uma solução de tecnologia de uma cidade como Brasília não necessariamente vai resolver o problema de uma cidade menor. Ou uma solução e uma deficiência de uma cidade do Nordeste, por exemplo, no saneamento, ou das cidades litorâneas no Brasil, que sofrem ainda com a coleta de esgoto e o tratamento de esgoto, não necessariamente é o mesmo viés ou o mesmo problema
de meio ambiente, já que esses são indicadores que estão dentro do eixo de meio ambiente, de uma cidade que já tem essa solução desenvolvida. Então, o objetivo realmente é estimular o debate, é trazer os primeiros olhares, os primeiros resultados. Continuou com dúvida depois desse vídeo que já deu 10 minutos? Não tem problema. Fala com a gente, manda um e-mail para a gente em contato, @urbansystems.com.br. Durante o dia 8 ou dia 10, a gente realmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade só para responder vocês, porque estamos em evento, mas manda sua mensagem e a gente está sempre disponível. Tem mais uma novidade. Além da plataforma que a gente está lançando esse ano, para o próximo ano nós vamos fazer uma discussão temática dos 11 eixos do nosso evento. Então se inscreve lá, vai ter uma landing page também para você se inscrever, para que você possa participar dessas discussões. Qual o objetivo dessa discussão? Debater os indicadores dos 11 eixos temáticos, buscando novos indicadores, propondo leitura sobre eles e entendendo a forma como trabalhar com esses indicadores. Espero que vocês estejam gostando do Connected Smart Cities, espero que para quem não teve a oportunidade de ver esse vídeo depois do evento, ainda dá para se inscrever e acompanhar. O evento contou com 70 painéis e mais de 280 palestrantes, aí por volta de 300 palestrantes, com muitos conteúdos para tornar as cidades engajadas, participativas, empreendedoras, inovadoras, justas. Tá? A gente está trabalhando muito com inclusão social. E o Ranking Connected Smart Cities é um modelo para trabalhar com isso. Também pode falar com a gente pelo Telegram, tá bom? Lá no painel, lá nos grupos do Connected Smart Cities. www.urbansystems.com.br para acessar a plataforma e dar o download do relatório final. E contato@urbansystems.com.br caso tenha surgido ainda alguma dúvida. Precisa de um planejamento inteligente para a sua cidade, um apoio, ajuda no diagnóstico, no plano estratégico? Conte com a Urban, confere também as nossas soluções para as cidades. Obrigado.